Não esquece de curtir, compartilhar com seu amigo que precisa ouvir essa palavra. Não esquece de deixar o seu like aí e ajudar a propagar esse canal. Deus abençoe. De Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é a pastora Adriana Rodrigues. Hoje eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesse dia chamado hoje. E eu quero estar lendo em Lucas, capítulo 18 e versículo 9, que nos diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, amados de Deus, nós temos aqui essa palavra poderosa vinda da parte de Deus, onde fala da parábola do fariseu e do publicano, né? E ali estava Jesus ensinando seus discípulos, então aqui ele deixou registrada essa parábola, onde havia um fariseu e um publicano. E o fariseu, estando de pé, orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, ele orava achando que ele era melhor que aquele publicano que era um pecador, né? Então, ele se justificava ali diante de Deus. A oração ainda dizendo assim: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Só que, né? Só que o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E daí ali Jesus disse: qual que subiu justificado, né? Aquele que se humilhou, porque aquele que se exalta, Deus abate, e aquele que se humilha, Deus levanta. Então, irmãos, quero falar algo aqui da parte de Deus nesse dia chamado hoje, sobre a arrogância espiritual. Nós todos os cristãos temos que cuidar com isso, todos os cristãos, né? Sobre a arrogância espiritual. Não é porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós buscamos a Deus, nós somos pecadores, arrependidos diante do Pai, a qual temos que estar sempre aos pés de Deus, o lugar mais alto que nós podemos desejar estar, e nunca se achando melhor do que ninguém. Se você tem conseguido vencer o pecado, se você tem conseguido vencer este mundo, glórias a Deus. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus abate soberbo e levanta humilde, mas você tem que se humilhar na presença de Deus. Não é porque você está conseguindo vencer este mundo que você é melhor que o seu irmão, que está lutando ainda e querendo largar as velhas práticas. Que nós possamos entender o significado, né, sobre ser um adorador. Ser um adorador não é ser o melhor. Ser um adorador, né, é estar aos pés de Jesus. É se humilhar diante de Deus todos os dias, reconhecer as suas fraquezas. E nunca querer apontar as fraquezas dos outros, porque Isaías, quando dizia ai de ti, Deus permitiu uma hora Isaías dizer ai de mim e olhar para as suas próprias fraquezas. Quando nós queremos apontar o erro dos outros, irmãos, e não olhamos para o nosso, nós estamos pecando diante de Deus. Porque a palavra diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, amados de Deus, vamos cuidar com a arrogância espiritual. Muitas pessoas que apregam a palavra de Deus estão com arrogância espiritual, se exaltando a si mesmo, achando-se melhores do que outros, quando Deus não quer isso para o seu povo. Deus, ele abate o soberbo e levanta o humilde, e ele resiste o soberbo, e ai daquele que cair na mão do Altíssimo. A Bíblia diz que terrível é cair na mão do Altíssimo. Então, que nós possamos, aleluia, glórias a Deus,
Fazer a obra sim, né? Com dignidade, fazer a obra sim com seriedade, com verdade, mas nunca humilhando aquele que ainda não conseguiu, nunca se achando melhor do que alguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus olha para a terra, ele vê almas. Glórias a Deus, ele não vê especificamente somente você. Não, o mundo não gira ao nosso redor. O mundo, glórias a Deus, é do Senhor Jesus Cristo, né? Eu digo as almas que Deus separou e chamou para o seu evangelho. É do Senhor Jesus Cristo, sim, né? Glórias a Deus. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque no momento das provações, né, querem se colocar muitas vezes no lugar de Deus, quando Deus diz não. A glória é minha, a glória eu não divido com ninguém. Então, que nós possamos aprender a servir em vez de ser servidos. Muitos estão querendo apregoar a palavra já, sem servir. Muitos estão querendo apregoar a palavra de Deus, a louvar, a fazer alguma coisa na igreja, mas não estão querendo aprender a servir. Ei, o evangelho começa servindo. Se você não sabe servir na sua igreja ou no local onde você está, se você não se vê em condições de ajudar a igreja, muitas vezes limpar um banheiro, varrer a igreja, né? Ajudar a organizar, a estar ali pronto para servir, então você ainda não conhece o evangelho, porque evangelho é servir, né? Aquele que estiver apto para servir, então está apto para o reino de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, não é digno do reino dos céus. Então, igreja, lançou a mão no arado, vai até o fim. Mas antes de ser, aprenda a servir. Antes de ser, aprenda a ser servo. Porque se você aprender a servir, então você entendeu o sentido do evangelho. Estava Jesus lá, juntamente com os seus discípulos, e o que Jesus faz? Pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: Não, Senhor, o Senhor lavar os meus pés? Não, eu não aceito isso. Aí Jesus diz para ele: Se eu não lavar os teus pés, então eu não tenho parte contigo. Ah, Senhor, então me lava o corpo todo. Aí ali Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque Jesus estava ensinando o que era ser humilde, né? Que você não deveria se colocar no lugar de Deus, mas você deveria aprender a servir. E Pedro não estava entendendo o que Deus estava falando. Pedro disse: como quem dissesse, não, então se eu sou seu filho, né, lava o corpo todo, né? Porque eu tenho os mesmos direitos que você. Sendo que Jesus deixou um trono de glória e veio servir na terra. Esse é o verdadeiro sentido de evangelho. Aprenda a servir. Quando nós aprendemos a servir, então, nós entendemos o verdadeiro sentido de adorar a Deus. Que nós possamos ser adoradores aonde passarmos, aprendendo que a graça e a humildade de Deus têm que estar sobre um escolhido de Deus, nunca se sobressaindo ou querendo ser maior do que alguém, sempre colocando o nosso irmão acima de nós. Quando nós entendermos isso e praticarmos isso, então nós entendemos tudo e seremos abençoados pela mão do Senhor. Deus abençoe.